Saudações terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista e hoje uma aula muito especial. Estamos finalizando não só um nível, que é o nível social 3, mas estamos finalizando todo um caminho do conhecimento, que é o caminho social. Hoje é a aula que termina e encerra esses 3 níveis e vamos falar um pouco sobre esses caminhos para quem está chegando por agora. Mas se você está chegando por agora, conheça o site cienciauniversalista.com.br. É tudo gratuito, onde essa aula faz parte de um curso maior. E então, deixo o convite aqui para vocês. E para vocês que já estão aqui nos acompanhando, vamos falar um pouco agora, fazer uma mega revisão sobre o que foi esse caminho social, tá? Então esse caminho ele é dividido em 3 níveis. O Social 1, aí é o S1, onde ele abordou basicamente conhecimentos do passado. O nível 2, Social 2, que é o controle social, ou seja, lidando mais com conhecimento contemporâneo, presente. E esse nível 3, o Social 3, falando um pouco sobre o que seria uma sociedade do futuro, uma sociedade aí cósmica. Então esse caminho foi dividido entre... Todos os 3 caminhos são divididos em 3 etapas. E no social é uma linha temporal entre passado, presente e futuro, né? Os outros caminhos vão ter outros parâmetros, né? Mas aqui é a linha do tempo. Então estamos finalizando aqui, já finalizando o que seria uma ideia de uma sociedade do futuro. Então vou ler com vocês, uma revisão do nosso passado, repaginando ideias que são alicerces de nosso entendimento como sociedade. Mergulhamos nas ideias mais sutis e conspiratórias acerca da manipulação social para entendimento de sua dinâmica. E depois especulamos sobre o futuro que se aproxima e suas possibilidades quanto ao novo modelo de sociedade. Vemos aí nessas imagens. Vamos para o passado. Primeiramente para conhecer o nosso passado, na verdade não conhecer o nosso passado, mas questionar se o conhecimento que temos do nosso passado realmente é completo, se realmente podemos avaliar o nosso passado só por aquele pouco conhecimento que nos chega através dos meios tradicionais acadêmicos. E aí mergulhamos nos bastidores do dia a dia e levantamos diversos questionamentos sobre o nosso presente, sobre as dinâmicas sociais. Será que existe uma liberdade plena? Será que existe, enfim, alguma conspiração, algum controle social em diversas camadas? E depois partimos para alguns tópicos nesse nível para lidar com uma sociedade que não se aproxima, que já estamos entrando nela, a sociedade do futuro, e o que seriam alguns parâmetros para analisarmos. E eu queria convidar vocês à nossa agora mega revisão, começando pelo início, né? O que foi o nosso nível social 1? Todos os níveis têm 7 aulas. Então, o nível social 1, primeira aula, foi a origem da vida na Terra. Olha a imagenzinha aí, ó, lá na esquerda. Lembram? A gente, para começar a falar de sociedade, nessa escala do conhecimento social, a gente, falando de sociedade, vamos começar do início. O que é o início? Surgimento da vida na Terra. Além de falar das primeiras sociedades, como é que será que a vida surgiu aqui na Terra? Então, aí, ó, a primeira aula, a origem da vida na Terra e algumas hipóteses. Dentro dessas hipóteses, vocês vão lembrar da panspermia, né? Acredito que sim, se não, acompanhem, sigam o percurso, o caminho, que tem todo um critério pedagógico para isso. E vimos dessas hipóteses de origem na vida na Terra, vamos lidar com o conhecimento de uma das primeiras civilizações. É a primeira? Não. É a civilização mais remota que temos muitas informações acerca da mesma, que ainda restaram muitos vestígios. Antes dos sumerianos, temos poucas informações, mas temos vestígios, sim, de povos muito mais antigos do que os sumerianos, mas não podemos falar muito sobre. Então, os sumerianos foram os, entre aspas, primeiros, aquela primeira sociedade bem organizada que a gente estudou. E eu não sei vocês, mas eu achei fascinante o conhecimento dessa galera. Os sumerianos, essa civilização realmente foi algo assim fora de série, né? Então, uma aula que eu gostei bastante.
E seguimos o quê? Os sumerianos deixaram tantas informações, tanto conhecimento valioso que usamos até hoje, mas deixaram também algumas circunstâncias, algumas lendas, alguns mitos, algumas lendas, algumas histórias, alguns contos e algumas estruturas, algumas obras que nos fizeram questionar o que seria essa presença de situações e artefatos, de tecnologias tão avançadas no passado. Então entramos nesse questionamento, né? A aula sobre civilizações avançadas no passado. O que seriam esses vestígios? Por que seriam avançados? Né? Qual seria a tecnologia da época? Como reproduziriam? Por que reproduziram aquilo? Será que é só o fato da construção ou existe também a questão do conhecimento naquelas formas, naquelas geometrias, enfim? E aí passamos para a quarta aula, que foram as culturas integradas. E o que foi essa aula? Foi mostrar o seguinte: dentro, claro que a nossa premissa, o nosso parâmetro é a história acadêmica tradicional. Foi colocado que, por exemplo, aqui nas Américas, né, nas Américas, Cristóvão Colombo, descobriu as Américas. Ninguém tinha descoberto. Tinha milhões de indígenas aqui, Azteca, Maia, aquela tudo, mas não, nós descobrimos agora. Né? Depois, Pedro Álvares Cabral fala: errei o caminho, um leve desvio, ia para um lado do planeta e fui para o outro. Eis que achei, né? América do Sul. Que legal, né? Eu não sei vocês, mas isso me parece muito incompleto e com certeza não é só isso. E aí começamos a questionar: caramba, o nosso passado, ele não é certamente só isso. E vimos diversos vestígios e principalmente coincidências, semelhanças entre diversas culturas ao redor de todo o planeta, semelhanças que são idênticas, como vimos aí na imagem, a questão das construções piramidais, os 3 portões dos templos e o portão central sendo maior, por que isso, né? Enfim, então diversos elementos que mostram que as culturas elas tinham um nível de integração muito maior do que essa ideia sustenta. A ideia de que esses povos eles não tinham contato entre si. Ou talvez eles não tivessem contato entre si, mas todos eles tivessem contato com alguma cultura, com alguma fonte de informações que trouxessem essas semelhanças. Então, fizemos diversas análises e questionamentos acerca disso. E aí o nosso passado começou a ficar diferentão. E aí entramos na primeira aula de um assunto longo, que teve que ser praticamente 3 aulas para esse assunto, que é a ideia dos deuses astronautas. E aí começamos com as mitologias. Essa aula foi uma análise de diversas mitologias, né, de diversas culturas ao redor do globo, e mostrando a incrível semelhança entre elas. Partindo todas elas de pontos muito semelhantes aos sumerianos. Tá? Depois nos aprofundamos em conhecimentos avançados. Ou seja, ou não dá para ler aqui, mas eu esqueci o nome dessa máquina, desse slide do meio aí lá embaixo. Quantas coisas, artefatos foram encontrados que mostram o seguinte: caramba, como existia um conhecimento ultra avançado no passado. Como isso foi possível, né? Como essas construções foram realizadas. Enfim, isso foi analisado na aula 6. E aí chegamos no final do nosso nível 1, que foi Bíblia. Por que falar da Bíblia? Porque no nosso Ocidente é um livro muito famoso. É um livro muito utilizado por diversas vertentes religiosas e, querendo ou não, é um livro que tem uma influência muito grande na nossa sociedade. E aí que tal? Será que na Bíblia teriam informações que sustentariam essas análises? E aí vem a aula Bíblia da ufologia à mitologia. É uma aula que eu me identifico bastante. Eu gostei bastante dessa aula. E mostra como realmente, até na Bíblia, os contos e as narrativas, lembra de Enoque, Elias, enfim, em alguns casos, como eles mostram perfeitamente situações que remetem a tudo isso que foi colocado no nível 1.
E aí fizemos ao longo aí, ó, de 4 horas, 6 minutos e 13 segundos, para ser mais exato, finalizamos toda essa abordagem sobre temas do nosso passado. E aí ficamos já com um certo embasamento de questões, de questionamentos, de perguntas, para avaliar o nosso presente, seguido ainda de tantas perguntas. E aí entramos no nosso nível 2, nível social 2. Também com 7 aulas, como todos os níveis. E a primeira aula nós vamos falar o seguinte. No passado falamos sobre a origem do ser humano, da vida como um todo na Terra. Agora vamos começar a lidar com a origem das sociedades de fato. Aquelas estruturas, né, sociais primitivas que existiam, como foi a evolução humana, especificamente humana, aquelas civilizações nômades, etc, etc, etc. Algo que eu acho interessante, que muita gente se perde aí, mas que a biologia deixa bem claro, que a evolução não é linear. Existiu uma civilização humana, um primitivo humano, e aí surgiu outro, não. Eles coexistiram. Homo sapiens coexistiram com neandertais. Ou seja, a raça humana, hoje, ela é derivada da presença de diversas raças, vamos dizer assim, humanas também. E hoje a sapiens, essa daqui, sapiens sapiens, né, é a predominante. Amanhã pode ser que surja outra, né? Enfim, algo bem interessante. E aí entramos, de fato, para as primeiras civilizações. As primeiras civilizações que nós temos bastante conhecimento, como a Suméria, inclusive, foi citada novamente. E aí estendemos para um relato mais abrangente das primeiras civilizações ao redor do globo. Aí vamos para o Oriente, para o Ocidente, enfim, para todos os continentes. E aí o negócio começou a ficar sério. Que até então, legal, né? De boa, tranquilo, questionando, analisando. Aí agora a treta começou a chegar no presente. Aí a coisa ficou séria. E aí entramos numa aula. Olha, essas aulas aí, daqui em diante até o final do nível 2, são aulas muito boas no sentido de provocação filosófica e de abrir os olhos para o que está nos bastidores do nosso dia a dia, do agora. E aí entramos com o controle do poder. Analisamos o que é o poder, tá? Como o poder ele surge e ele é mantido dentro das sociedades. Existe uma semelhança do controle de poder antigo das primeiras civilizações à atual? E aí fizemos uma abordagem muito grande sobre por que controlar o poder, qual seria a intenção, quem será que controla o poder? Demos só uma palhinha. E entramos em um contexto que foi muito utilizado no passado e ainda é, talvez nem tanto quanto no passado, que é a religião. É um tema que, dentro do contexto de estudo social, é algo ainda muito forte. Porque a religião, vimos que é algo que lida com o metafísico, com o pós, o depois, com a esperança, com o caminho, com os objetivos de uma consciência aqui nesse planeta. E vimos que no passado foi uma verdadeira arma de manipulação em massa. E aí até hoje, vimos que até hoje ainda é, né? Por muitas vertentes religiosas. E, enfim, então a aula bem intensa. Depois entramos para a mídia, né? O que é a mídia? Como é que ocorre a comunicação nas sociedades? E essa comunicação, ela flui como? Quem controla? Quem está por trás? Quais são as plataformas, os veículos, as tecnologias? E aí começamos a analisar que a mídia, sempre vamos do passado, e quando chega no presente, vimos que a mídia hoje ela é uma mídia comercial. Ela não atende princípios. Não existem hoje praticamente mídias ideológicas. São mídias comerciais. Então, a verdade é como um jornalista falou, né? Olha, tem jornal sério que, dependendo do valor que receba, até a data pode ser verdade. Ou só a data pode ser verdade daquela notícia, né? Então, hoje o dinheiro fala mais alto. E o dinheiro, estamos falando do poder, né? Então as mídias hoje não se tornam mais referência social para fonte de pesquisa e da verdade. E fora que a mídia ela é bem repleta de veículos, né? Mas a grande mídia, ela entrou em xeque ultimamente. E
analisamos o porquê disso. E aí entramos em uma aula muito sensível, que é a questão do governo oculto. Nossa, Rodrigo, isso é teoria da conspiração? É mesmo. Sabe por quê? Porque é uma verdadeira conspiração. Você acha que existe conspiração oficial? Não existe, eu falo isso sempre, né? Então, vai ficar nos bastidores. E aí, mas fizemos uma análise sobre... Será? Por quê? Por que existiria um grupo tentando controlar toda a sociedade, todo o planeta? Quais seriam os seus objetivos? Por quê? Para quê, né? Qual é a paraarqueologia desse processo? Será que existe mesmo? Vamos analisar algumas coisas? Vamos analisar por que esses símbolos, por que toda hora esses símbolos, por que isso se repete, o que é que estão falando aqui, o que são essas questões aqui subliminares, o que é isso, o que é aquilo, e analisamos a presença, né, do chamado governo oculto, ou seja, dentro de todos os governos existem o núcleo que está dentro de um governo por trás dos governos, né, e algo que não é tão visível, mas os seus reflexos, suas ações estão aí, na cara de todo mundo, mas ninguém vê. E aí fizemos o encerramento lidando com o presente, né, com o presente com o contemporâneo, falando sobre sociedade controlada. E aí fizemos uma repaginada dos nossos conhecimentos do que tínhamos, né, acerca do que seria a nossa sociedade, e analisamos e vimos que sim, todas as sociedades são controladas. Mas quem é que está? E vimos também possivelmente quem são aqueles que estão no controle. E para que aquele controle? Qual o objetivo desse controle? Tá? E finalizamos aí com mais 5 horas e 51 minutos de aula, tá? Para lidar com essas questões da nossa sociedade atual. E aí partimos então para o futuro. Onde no futuro, esse futuro cósmico, ou seja, lembrando sempre que a nossa sociedade ela está em um planetinha que está girando aí no cosmos, nós começamos a levantar alguns conceitos, alguns assuntos, para abrir a nossa mente para essa análise de agora. A primeira foi ufologia. Nossa, que assunto, hein? Um assunto que durante a minha infância, minha juventude, até o início da fase adulta, era uma coisa tida como coisa de menina amarela, de lunática. O assunto que ele está se interessando. Hoje a história mudou bastante, a gente vai ver, né? Mas assim, nós sempre damos muita seriedade a tudo que nós questionamos, abordamos, sempre mantendo a maior lucidez possível, reconhecendo aquilo que a gente tem acesso à informação ou não, que é especulação ou não é, tá? Inclusive no nível passado muita coisa foi em cima de especulação. Pegamos aí leve informações, especulamos porque a gente não tem e não vamos ter acesso às informações de fato. Então a gente deixa isso muito claro. Mas a ufologia é um assunto que a gente tratou com muita seriedade. E fizemos uma análise aí, inclusive mostrando conceitos do nível 1 sobre a presença de civilizações, né, avançadas no passado, enfim. E aí seguimos para um tema que é um tema que na verdade é uma pergunta sobre esse tema ufológico, que é: por que se existe, não tem tantas civilizações aqui agora em carne e osso aqui, né, interagindo com a gente? E aí entramos no questionamento da quarentena cósmica. O que seria a ideia dessa quarentena? Por que será que estamos, entre aspas, sozinhos? Ou não em contato tão ostensivo como nós imaginaríamos que poderia estar sendo? E esse é um tema muito complexo e é um tema muito interessante, porque é uma pergunta que todo mundo que começa a estudar ufologia faz, tá? E aí, depois de lidar com a quarentena cósmica, entramos num processo que é a comunicação integrada, tá? Como é que a comunicação ela se dá no momento que as sociedades estão todos em processo de integração, tá? Então, vamos lidar com a questão da globalização, a questão da cultura, a religião, como é que elas sofrem influência de agora. Ao invés de termos sociedades afastadas, estamos tendo uma sociedade como um todo, dentro de sua heterogeneia gigantesca. Como é que as sociedades vão lidar com isso? Qual é o impacto disso na sociedade?
E aí entramos num assunto que é bem contemporâneo, que é a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Quais são os tipos de inteligência artificial? E, principalmente, quais são as vantagens, desvantagens e os impactos na nossa sociedade? E olha que é um tema bem difícil, porque é algo que está iniciando, começando a acontecer. E não tem mais volta, já aconteceu. O nível da inteligência artificial está absurdo. E aquelas análises que fizemos em relação aos impactos na sociedade já começaram. Então a gente não é uma coisa que a gente vai especular. Será que vai acontecer? Já começou. Não tem mais volta, não tem. Então vamos ter que lidar com isso agora, daqui para frente, tá? E aí entramos num conceito do que seria então uma nova economia. Né? Porque temos alguns modelos econômicos, né, no planeta, mas o que seria uma ideia de uma nova economia para sustentar toda essa sociedade macro? Né? É também algo muito complexo, inclusive é muito complexo para mim, tudo isso que eu falo é muito complexo para mim. Porque primeiro que eu não sou economista, e segundo você conceituar uma economia que atendesse o planeta inteiro como um todo, é algo muito difícil. Nós vimos que socialismo nunca prestou, e capitalismo também não resolve, certo? Não é o correto. E o que seria o correto? Em cima de um planeta com sociedades em conflito, diferentes, isso é bem difícil, tá? Mas, do nosso modo, entramos nesse conceito. E aí vem uma aula que eu acho que foi uma aula muito forte para mim, assim, saiu muito de dentro, muito intuitiva, que é a questão da educação. E quando a gente lida com a educação, que sabemos todos que é uma premissa, que é a base para consertar todos os problemas na sociedade, entrei na educação no critério universalista, ou seja, integrador. Universalismo é integração. Então, se você está querendo unir os povos, você precisa universalizar muitos conceitos, trazendo o quê? Uma nova ética, um bom senso, um consenso novo aí para uma nova sociedade macro. E discutimos bastante essa questão desses conceitos, o que seria necessário levar para as pessoas terem uma abordagem mais tranquila, mais em paz e mais neutra em relação a coisas limitantes, como culturas, enfim. E basicamente a educação universalista é todo o propósito do que nós fazemos aqui. E estamos agora no finalzinho, nessa aula de agora, que é o fechamento de todo esse caminho, que é o caminho social, que é essa escala do conhecimento, que é a escala social. Aquela escala que não é o macro, não é o universo, mas também não é o micro, não é a viagem interna dentro da consciência. É a consciência lidando com o seu meio direto. Tá? E agora, falando de sociedade futura, vocês estão vendo aqui embaixo, aqui qual foi a carga horária desse nível. Não posso falar porque eu estou gravando ainda a última aula, mas ao término eu vou somar e vou colocar aqui embaixo, então vocês podem ver aqui qual foi a carga horária do nível 3, beleza? Então, dando sequência, como vocês podem ver lá no site, no Ciência Universalista, tem esse diagrama aí, que são os caminhos, tá? Então temos aí o caminho consciência, com os 3 níveis, lá em cima começa o universalismo, o nível universalismo vai terminar também no nível universalismo. No meio aí temos os 3 níveis, que é o caminho social, e agora indo para uma escala macro, temos os 3 níveis do caminho universo. Tá? Nesse momento que eu estou gravando essa aula, o caminho universo ele já foi completado, está lá, está disponível. O social estamos finalizando, e vai faltar só o último nível do caminho consciência, para aí sim entrarmos no derradeiro Universalismo 2 e fecharmos aí, se Deus quiser, com chave de ouro esse curso, tá? Então aqui na esquerda está novamente aqui todo o caminho social, os 3 níveis e as suas 21 aulas, tá? Com a carga horária total, ó, aqui embaixo, ó. Todo o caminho social levou esse tempo todo aqui embaixo, ó, de aula produzida. Então vocês imaginam também o processo, a dificuldade que é montar isso tudo e produzir. Né? Eu mesmo já estou sumindo um tempão. Eu acho que a última aula eu vou estar com o cabelo branco, a barba igual de Papai Noel. Mas eu vou terminar. Então, ó, do micro ao macro, do passado ao futuro e do individualismo ao coletivo. Lembra que eu falei que cada caminho, primeiro, todo o conjunto vão passar por 3 caminhos. E cada caminho por 3 níveis. Onde esses 3 níveis eles vão dividir da seguinte forma. O do consciência nós vamos do micro ao macro.
tá? Ou melhor, do universo nós vamos do universo micro ao macro. O caminho social nós vamos do passado ao futuro. E no caminho consciência vamos do individualismo ao coletivo, tá? Então são 3 caminhos da escala do conhecimento, 3 níveis cada caminho, 11 níveis no total do curso. E agora vamos entrar na nossa última aula desse caminho social. E vamos começar falando um pouco sobre liberdade. Vou ler aqui com vocês. Ó. Por mais que convivamos em sociedade, a liberdade começa dentro de nós. Mas, como tudo no universo, ela é limitada. Limitada à liberdade do outro. O choque e interseção dessas fronteiras aí, ó, imaginárias, geram os conflitos, o que nos faz buscar o equilíbrio para a liberdade social. A liberdade social será fruto consequente de um avanço espiritual de uma massa crítica da sociedade, definindo neste momento uma nova direção na escalada evolutiva social. Concluímos que a liberdade e a evolução espiritual individuais estão associadas como causa e consequência da liberdade e evolução social, reforçando a ideia de que tudo está conectado. O que eu quis dizer aí? Que a nossa liberdade ela é limitada, sempre vai ser, como tudo na vida, e não se preocupe com isso. Não vai ser limitada somente porque alguém está te dominando, não. Vai ser limitada por questões como, por exemplo, o respeito. Você só pode ter liberdade se você respeitar a liberdade do outro, e vice-versa, né? E outra coisa, para uma liberdade social ela crescer, ela vai partir de uma massa crítica. Uma certa quantidade de consciências precisam evoluir a um ponto que isso inicie, seja a ignição, a centelha de um processo de disseminação de novos conhecimentos, para que então comece sim, como um todo, a sociedade se dobrar a uma nova etapa evolutiva. Tá? E nós concluímos que é o seguinte, a liberdade e a evolução espiritual individual, ela é causa e consequência. Por que causa e consequência? Ela é consequência do que a sociedade emana para a gente. Né? Imagina que existe uma massa crítica de conhecimentos que estão chegando para a gente, da mesma forma que a gente emana para a sociedade conhecimento. Então, ao mesmo tempo que nós evoluímos pelo que a gente aprende da sociedade, nós também somos causa da evolução da sociedade. Como aquela geometria do Torus, né? Para vocês verem, tudo em todos os níveis aqui está interligado. Vá para o caminho universo. Então, ó, evolução é autoconhecimento. Por quê? Ó, primeiro, ressignificação de valores. Mas para isso existe uma redescoberta do passado. Mas para você ir para o futuro, você precisa ter curiosidade. Então, para você ressignificar os valores e mudar, né, e crescer, evoluir, você precisa primeiro avaliar o passado, seu conhecimento, fazer uma própria avaliação, autoavaliação. Você vai terminar descobrindo um novo passado que vai mudar os seus conceitos, seus valores, suas diretrizes, direcionar para um novo caminho. E aí sim, com curiosidade, claro, você tem que ter interesse nisso, você vai alcançar um novo patamar evolutivo, tá? Agora, qual é a premissa, qual é o pré-requisito para isso? Você vai precisar de coragem e humildade. Caminho consciência, a gente falou sobre isso bastante. Mas vou repetir. Por que você precisa ter coragem e humildade? Deixa eu só dar uma ligadinha aqui que eu estou derretendo. Coragem por quê? Porque você vai ter que colocar você em xeque várias vezes. Você contra a sua própria contraprova. Você vai colocar sua fé em análise, suas crenças, seus objetivos de vida. Isso tudo você vai colocar em prova, em teste, em dúvida. E isso dói, isso é doloroso, isso não é fácil. Então você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, você vai desafiar a sua própria mente, você vai desafiar aqueles que estão próximos, família às vezes, enfim. E humildade por quê? Porque o orgulho ele é limitante. O universo do orgulhoso ele é do tamanho do orgulho dele. Certo? No momento que você precisa expandir sua mente, a humildade ela faz o quê? Ela promove a descoberta de um universo sem fronteiras, sem limites. Você vai reconhecer que ele é muito maior do que o seu entendimento, do que a sua vaidade, e ele se torna cada vez maior. Então, para expandir, você vai precisar de coragem e humildade. Não tem jeito, tá? E aí, seguindo, falando ainda sobre liberdade, vamos trazer aqui alguns questionamentos. Seriam eles.
Para evoluir, basta o quê? Questionar. Pessoal, algo que parece... Tem muita coisa que eu falo que parece que é óbvio, né? Mas se abre a internet, por exemplo, você vê que não é. Não adianta receita de bolo, receita pronta. Não adianta você buscar o conhecimento. Ah, agora eu sinto que eu estou evoluindo, que eu estou descobrindo um novo universo, porque eu aprendi isso aqui, ó. Que fulano disse que é assim, daqui a pouco... Ah, não, o outro falou outra coisa. Não adianta. O que nos faz evoluir é o questionamento. A resposta tem que partir de você, em cima das análises que foram feitas. Mas você tem que andar sempre questionando. Então vamos lá, alguns 10 questionamentos que eu tenho aí para vocês. Primeiro, é que podemos concluir neste caminho do conhecimento que a informação chega a nós filtrada. Ou seja, a verdade, quando vai para o meio da comunicação como um todo, ela não vai chegar para você essencialmente como ocorreu. Existem os filtros, as interferências nesse meio do caminho. Ou seja, você praticamente hoje não vai ter garantia de veracidade de quase nada. Então você tem que dar seus pulos, tem que estudar, tem que questionar. Segundo, a comunicação é controlada por uma mídia tendenciosa. Eu acho que eu não preciso nem questionar isso. Tendência ao dinheiro, ao poder. Terceiro, uma elite oculta global domina hoje as diretrizes sociais. Eu acho que a gente também estamos vendo aí a agenda, a famosa Agenda 2030, o globalismo, enfim, um movimento onde não existem os cabeças que se fazem presente, que dão a cara, mas vemos que existe realmente essa corrente querendo forçosamente empurrar um conjunto ideológico social para o todo. E não é muito legal esse conjunto. Quarto, desconhecemos nosso passado e a nós mesmos. Se nós desconhecemos o nosso passado, nós não nos conhecemos mesmo. E o nosso passado, vimos bastante no nível 1 que realmente os questionamentos que foram feitos mostram que a gente não conhece nada. A humanidade certamente é muito mais antiga do que a gente imagina. Certamente já existiram outras humanidades. Então a gente tem relatos aqui de humanos lá 200 mil anos para cá, 300 mil. Quem sabe não teve 1 milhão. Enfim. Quinto, existe um acobertamento sistemático da verdade. Isso também é um fato, não tem que muito questionar. A verdade, ela, além de ser controlada, é acobertada. Existem interesses aí que não vão permitir que tudo chegue até você. Então, se você é uma pessoa que espera pelo oficial, você vai ficar para trás. Você vai ser controlado. Ou continuar sendo, né? Sexto, somos engrenagem de um sistema social multidimensional. Aí, vamos lá. Aí a gente já começou a incorporar os conhecimentos dos outros níveis. Nós, como consciências, não pertencemos só a este meio, a esta dimensão, a esta realidade, a esta densidade de realidade, como você queira chamar, certo? Então lembre-se, se a treta, se a complexidade já é pesada e difícil de entendimento na nossa sociedade, imagina que ela está coexistindo com outras sociedades, civilizações, enfim. O buraco é mais embaixo, né? Então, se você for seguir o coelho na toca lá da Alice, você vai ver que o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Sétimo, não estamos sozinhos no cosmos. Isso aí eu acho que é algo intuitivo. Eu acho que qualquer criança, qualquer pessoa que estude estatística, matemática, ela vai dizer, cara, certamente não estamos. Tá? Já é um ponto crucial para a gente lidar com outros questionamentos. Oitavo, a fé precisa ser racionalizada individual. Se ela não for racionalizada, vimos o impacto disso, né? Ela precisa ter questionamento, ter atualização. E outra, individual, cada mente pensa diferente. Tá? Então, se você simplesmente segue o que um grupo colocou para você como verdade, tem algo errado aí se você não questiona. Nono, precisamos ressignificar nossos objetivos de vida. Para ontem isso, tá? Urgentíssimo. O que é que você quer de sua vida? O que é que vale a pena? Quais são os valores? Décimo, mudando a nós mesmos, temos o potencial de mudar a sociedade. Tudo está interligado. Então não adianta você querer mudar a sociedade, nem mudar a sua família, nem mudar a pessoa que está ao seu lado, nem sua tia, sua mãe, seu pai. Não importa. Mude só você mesmo que... Se você conseguir fazer isso, meu amigo, parabéns, ou minha amiga. Você já está de parabéns, porque só isso aí já é muito difícil. Então imagina mudar o outro, tá? E seguindo, falando sobre a nossa sociedade futuro, falamos já bastante
em aulas da academia, em aulas do Ciência Universalista, que estamos em um processo de transição planetária. E é um processo contínuo, sempre estamos em uma transição planetária. E é um tema sempre presente. Vimos aí, ó, mil cortes de cabelo, 1000 caras aí, né? Mas o assunto ele sempre volta. Por quê? Porque estamos nesse processo. Existe um processo macro ou micro, que é o nosso, e ele vai crescendo. Um processo social até um processo planetário, um processo do sistema solar, processo galáctico, que são cíclicos, como tudo no universo é cíclico, enfim. E aí estamos sempre lidando com a importância desse tema para a gente, como consciência, como sociedade, e também lidamos com algumas possibilidades. Mas vimos que as possibilidades não é o que interessa. O que interessa é o propósito da mudança. Se a sociedade está mudando, para quê? O que é que temos que fazer, ganhar e aprender e evoluir com isso, tá? Aí lidamos com diversas possibilidades e vimos que existem certas narrativas que são até prepotentes do ser humano, né? Tudo que acontece no planeta, aí, ó, a causa é o ser humano, porque o ser humano é que manda. O ser humano não manda em nada. O planeta está aqui há bilhões de anos. Se o ser humano incomodar muito, ó, imagina um cachorro, começou a pulga a coçar demais, ele vai lá, ó, dá uma esfregada, voa a pulga para tudo que é lado e acabou a pulga. Então o planeta está no processo dele, tá? Da mesma forma como o sistema solar. E quem manda no pedaço aqui é quem? O Sol. 99,8% de toda a massa do sistema solar está aqui, ó, esquentando todo mundo, gerando vida em todo mundo. Então ele é quem manda. Então existem processos que hoje a astronomia ainda desconhece, a física, né? Mas que provavelmente são processos que o estudo vimos, né, em testemunho de gelo, enfim. A ciência achava que existiam processos de grandes transformações do planeta que eram aleatórias. Caiu um meteoro, um vulcão do mar explodiu. Mas eles se assustaram, pois eles viram que a coisa é cíclica. Mas eles não entendem muito bem quem é que manda nesse ciclo, né? E muito possivelmente é o Sol ou a própria galáxia, né? Como vimos, de repente a mudança da posição do sistema solar em relação às zonas de energia da galáxia. Enfim, N possibilidades. Fora as nossas possibilidades do ser humano fazer merda geral. Vai acabar com o planeta? Não, vai acabar com o ser humano, tá? E aí vimos algumas, enfim, tá? Seguindo, trazemos algumas reflexões dentro desse tema aí, transição planetária. Vamos a algumas outras reflexões. Primeiro, somos consciências cósmicas. Eu acho que é difícil hoje até questionar isso. Segundo, evoluímos assim como tudo, inclusive o planeta. Então vimos que o planeta tem o seu próprio processo evolutivo, assim como nós temos, assim como as nossas bactérias têm no nosso corpo. Cada célula tem o seu processo evolutivo. Mas a célula só dura 6 meses, 3 meses. É o processo dela. Como as bactérias têm, como nós temos, como o nosso corpo tem e como nossa família tem, aí vai. Estamos ainda distante da verdade, como algo de comum conhecimento. Pois é, a verdade infelizmente não está para todos. E não vai estar. A gente até tem dificuldade de saber o que é verdade, imagina de amplo, né, divulgação aí. Nossas sociedades sempre foram dominadas em sistemas piramidais de poder. Vimos isso. Conhecimento é poder. Quinto, sociedades... Por isso que é coberta, né? Quinto, sociedades já deixaram de existir. Fato. Vamos conversar aí com os sumerianos? Acabou. Maias? Acabou. Astecas? Acabou. Entre diversos povos. Então, povos acabam. Culturas acabam. Sociedades acabam. E a nossa vai acabar? Não, a nossa não vai porque a gente é muito especial. Fique achando. Sexto, mudanças geológicas apocalípticas são cíclicas. É o que falamos no slide passado, né? Então estamos... Rodrigo, isso é alarmismo? Não, pode acontecer daqui a 1000 anos, milhares, mas vai acontecer em algum momento, né? De repente, aí o gás metano está descongelando absurdamente. Isso pode acontecer amanhã. Termos uma mudança drástica, como uma grande tempestade solar. Podemos ter uma mudança drástica a qualquer momento, tá? Sétimo, a natureza está mudando. Somos parte dela, logo também estamos. Hoje até conversei com um professor, né, sobre isso, a gente falando, poxa, tem gente que... Ele é professor de biologia, né? Vamos estudar ecologia. Não vamos estudar ecologia fora, o meio ambiente fora. Vamos estudar nós mesmos, porque nós somos o meio ambiente.
Nós somos a natureza, nós somos a ecologia, fazemos parte de um todo. Nós somos seres da Mata Atlântica. A gente esquece disso, né? Então, se a natureza está mudando, o planeta está mudando, a gente também está. Oitavo, o sistema solar sofre grandes mudanças. Pois é. A galera da astronomia está ligado nisso, né? E nós estaremos mudando também. Nono, sociedade dominada pelos que detêm conhecimento tentarão manter essa posição durante e após as grandes mudanças. Pois é, ninguém vai querer largar o osso. Né? Quem está na dominância e é escroto não vai querer mudar essa postura, tá? Independente do que ocorra. E se essa galera está se preparando para algumas coisas, tenho certeza que eles não vão falar, mas vamos só ver os sinais. Caramba, por que estão fazendo isso? Será que eles sabem de algo? Porque sim, com certeza, essa galera está há dezenas de anos na nossa frente de conhecimento. Então, choque de realidade, conflitos, medo versus coragem, conhecimento é salvação. E aí no final fica, qual o conhecimento? O que é que importa a gente saber? É ir atrás daquela galera que conta, que é vidente sobre o futuro, ou que tem contatos mediúnicos e vai falar que agora que vai falar é a verdade, porque são mentes aí do plano astral. É isso que importa? O que importa é o que passa na sua TV lá? Que o jornal fala que é verdade? É só isso que importa? A ciência. Enfim. Então não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o mais de boas. Aí, é o processo do diboísmo. E meu lema é esse, você tá de boa, bicho. Porque ninguém aqui vai deter a verdade. Né? Então você precisa ficar de boas. Até a sua paz de espírito, porque você vai tentar estar em paz no meio de um turbilhão. E esse é o nosso dia a dia, né? Falando agora de coexistência cósmica. Trago aqui mais alguns pontos de reflexão. Os governos estão oficialmente confirmando a existência de OVNIs. Tá vendo essa galera aí, né? Esses oficiais da inteligência dos Estados Unidos? Que estão esses três aí. Recentemente o chefe deles falou, rapaz, esses caras aí, o chefe deles, viu? Tá falando a verdade. A mídia nem passou isso, porque agora o tema é outro, é conflito, é guerra, então deixa isso pra lá. Mas oficialmente estão todos os vídeos, não, esse vídeo aí, né, é balão meteorológico. Aí os caras vazaram vídeos da Marinha, né, esse quadrado menor aí, os caras, realmente isso aí são vídeos de caças da Força Aérea da Marinha Americana. Opa, assumiram, hein? Assumiram que tem coisas voando aí que eles não sabem o que, que são. Pelo menos eles dizem que não sabem, né? Então, a cada dia que passa, mais estão confirmando a existência de objetos voadores não identificados e inteligentes. A mídia passa a tratar o assunto com mais seriedade. 3. De maior conhecimento, fenômenos astronômicos. Ou seja, o povo está ficando mais consciente do que são fenômenos astronômicos. Antigamente você falava aquilo ali é um reflexo de Vênus com gás metano do pântano e bar. O pessoal ficava, era mais ignorante. Hoje em dia o pessoal, epa, que história é essa? Questionei isso lá com o Sacani no canal dele, né? E ele falou que isso aí não procede não. Opa, a galera fica ligada, né? Aumento dos registros OVNIs. Mas maior dificuldade em diferenciar de drones. Ou seja, agora estamos registrando mais OVNIs. Mas está cada dia mais difícil definir o que é um OVNI e o que não é. Foi a ISS, foram os satélites de Starlink, é um drone, ou seja, existem já diversos objetos, tecnologias nossas que podem confundir. Então está mais complicado. Quinto, o passado continua repleto de evidências e com maior divulgação. Pois é, inclusive nós divulgamos bastante evidências de presenças de outras civilizações no nosso passado. Sexto, as entidades religiosas começam a se deparar com uma possibilidade impactante. A própria NASA recentemente chamou diversas autoridades religiosas para conversar. E eu entendo do impacto que isso vai gerar. Uma revelação dessa. Os caras podem estar preparando. Entendeu? E quais seriam os propósitos disso, né? Descobertas na Lua, Marte e em asteroides auxiliam na possibilidade da vida no espaço. Pois é, a cada vez que passa, mais eles soltam aí novidades na Lua. A Lua repleta de água. Opa! Marte também. Em certos asteroides também. Acharam aí elementos em asteroides que são
elementos base para a criação de moléculas orgânicas, etc. Oitavo, divulgar a procura de vida extraterrestre deixou de ser absurdo, agora é politicamente correto. Pois é, agora estão começando a dar seriedade ao assunto, né? Nono, você está preparado para uma nova realidade? Esse é um questionamento que eu faço para você. Está preparado para sair da quarentena cósmica? E aí vem agora a 10ª questão. Por que agora que estão assumindo isso? Porque isso aí, ó, é de conhecimento dessas autoridades há muitas e muitas décadas. Quase um século, né? Então vamos seguir aí. Falando agora dessa coexistência cósmica, que a gente sabe que não vai demorar, mas vamos ter essa conscientização. Aí vem, quais seriam os primeiros impactos de um contato extraterrestre? Vamos lá, ó. Medo, normal. Crises religiosas, possíveis conflitos, crise econômica, aumento do autoritarismo governamental, colapsos culturais, principalmente em sociedades regidas por religiões. Gente, o impacto é brutal. E eu estou falando o seguinte, não é uma civilização vir aqui, descer e querer conviver com a gente. Não, basta se fazer presente e cair fora. Só deixar bem claro para toda a sociedade planetária o seguinte, Terra, vocês não estão sozinhos, beleza? Fomos. Só isso aí vai gerar diversos problemas. Como alguns aí citados. E aí continuamos. Sendo um contato agora mais ostensivo e benevolente, os caras que aparecerem de boa da galáxia, quais as possíveis mudanças após o período transiente? Que após um primeiro contato massivo, ostensivo, eu considero que vai haver um período transiente, depois vai se estabilizar em uma nova realidade, humanos acompanhados. Novos conhecimentos e surgimento de novas tecnologias, lembrando que é um contato benevolente. E muitas aí eu acho que a gente já possui secretamente. Novas crenças. Eu lembro que uma filha de uma colega minha recentemente perguntou, ela tem já a compreensão da vida em outros lugares, ela perguntou, ô tio, e como é que fica a questão de Jesus lá para os outros planetas, hein? Olha que pergunta sensacional, de alto nível, e normalmente parte das crianças. Porque as crianças de 40 anos, 60 anos, estão com isso aqui fechado. Novas crenças, universalismo, ou seja, estamos integrando conhecimentos. A questão é, o universalismo se faz presente como uma forma integradora de conhecimentos. E culturas mais globalizadas, ou seja, passaremos a ser terráqueos com uma cultura globalizando já com outras culturas de fora. Ou seja, nesse momento estaremos muito mais unidos no princípio de sermos terráqueos, tá? Agora, e se o contato não for benevolente? Lascou, papai. A gente não tem muito o que fazer. Como lutar com uma civilização que consegue viajar, né, entre dimensões ou entre planetas, né? Uma coisa, certamente teriam uma tecnologia muito avançada. Mas fica aquela pergunta, poxa, se culturas se fazem presente desde os primórdios, o que elas estariam esperando para vir aqui dominar isso tudo, né? Não faria muito sentido. Então eu acho que a possibilidade da benevolência tem sido muito maior. Muito mesmo, tá? Não estou dizendo também que não existam por aí raças escrotas. Civilizações complicadas. Existem. Uma está no planeta Terra. Manda o ser humano para qualquer planeta. Eu ia avisar, eu ia voando, chegar nesse planeta e avisar. Ó, galera, se chegar humano aqui, bota para correr, viu? Fica a dica. Fui. Então falamos agora de equilíbrio social. Tá? Estamos falando da sociedade do futuro. Então o que seria esse equilíbrio? Vamos partir da nossa sociedade atual. Então vamos lá, alguns temas. Consumo predatório de recursos, ou seja, extrativista praticamente. Tá? Consumir, meio ambiente, nós. Né? A gente vê depois isso aí. Então consumo predatório de recursos, desigualdade social extrema, poder extremamente concentrado, ignorância da massa, desequilíbrio ambiental, violência, fome, crenças culturais, ou seja, as crenças são culturais, as guerras são religiosas que são culturais, olha que bosta. Não dá conta a crença todo mundo tem, mas o meu problema é elas serem culturais, limitadas, regionais. Prepotência, arrogância, antropocentrismo, certo? Ou seja, o humano como centro de todo, ciência separada da filosofia,
e até das crenças, porque se a crença precisa ser racionalizada, ela tem que estar embasada na ciência, até um certo limite. Outra, a filosofia assume e a sua particularidade. Por isso que eu falei que a crença é pessoal. Então hoje ela está muito separada. E aí, meu amigo, galera acredita em qualquer coisa. E aí entra no processo de alienação da massa. Essa é a nossa sociedade atual. E aí certamente vai ter um momento transiente. Ou seja, essa transição com certeza é algo muito complexo. E não fazemos ideia do tempo necessário. Esse período transiente vai durar quanto tempo? Não sabemos, nem como será. Mas certamente haverá um modelo social aí que vai se adaptando aí nesse processo de transição, certo? E aí entraremos o quê? Na sociedade do futuro, que é a sociedade onde o consumo é inteligente dos recursos, existe justiça social, o poder descentralizado, o conhecimento e educação é uma oportunidade a todos, equilíbrio ambiental, energia abundante, paz e novo modelo social, crenças e éticas universalistas, ou seja, individuais, integradas numa boa ética, num bom consenso, humildade, cooperativismo, filosofia também universalista e mentes livres. Esse é o sonho do papai aqui, era viver num ambiente desse. Mas precisamos construir nossos sonhos, correto? Então treinem a si mesmos e as novas gerações para que o mundo seja assim um dia, pois o mundo do futuro não é das nossas crianças, nossos descendentes, não. É de nós mesmos. Vai que a gente volta nessa bagaça daqui a tantos anos. Então a gente vai, às vezes, usufruir daquilo que plantamos há séculos atrás. Então, novos aprendizados. Falando da sociedade futura, no período transiente, naquele período transiente, as gerações terão diversos desafios. Dentre eles, possivelmente seriam. Vamos falar um pouco sobre aquele período transiente. Quais seriam esses desafios? Primeiro, sobreviver. Momentos difíceis podem ocorrer, sejam mudanças geofísicas ou sociais, conflitos. Gente, esse período transiente, eu não sei se eu falei para vocês, é agora. Estamos nesse período transiente. Já já ele vai se intensificar, mas já estamos no processo de transição. Segundo, manter a sanidade. A quantidade de informações e desvios culturais estão levando à infeliz realidade do aumento das doenças mentais, incluindo aí a desistência da própria vida. Então, manter a sanidade já é um grande desafio. Terceiro, desapego. Podemos ter que escolher caminhos diferentes de pessoas queridas ou se desfazer de coisas, locais, crenças, enfim, desapego. Quarto, ruptura de crenças. Novas realidades podem quebrar os alicerces de sua crença, o levando ao patamar básico do questionamento. Quinto, cooperativismo. Como o cooperativismo é necessário para uma nova fase. Novas consciências estão chegando nessa dimensão, alterando o perfil da população, sendo assim formada a base psíquica necessária na construção de uma nova sociedade. Então, sobreviver, manter sanidade, desapego, ruptura de crenças e botar na sua mente o quê? O cooperativo. E aí, falando em crenças, olha, Jesus espacial, Jesus das galáxias, né? Enfim. Agora, falando de sociedade do futuro, vamos aqui entrar rapidamente no passado novamente. A raça humana se originou de outras civilizações. São algumas conclusões e novos questionamentos que eu coloco aqui para vocês. Falando no passado. A raça humana se originou de outras civilizações em um passado remoto e continua sua evolução. Provavelmente, em todo este longo período, não só uma raça interferiu na construção e adaptação de nossa raça. Ou seja, somos frutos de diversas civilizações. Na formação desta nova humanidade, pois possivelmente no passado do planeta outras humanidades já existiram, estes seres foram interpretados como deuses, sendo assim precursores da formação de toda a nossa base de crença, estruturas sociais e até da ciência. As culturas foram desenvolvidas na estrutura social piramidal, onde o conhecimento sempre está concentrado no pequeno topo do poder e para a manutenção desse próprio sistema, né? O conhecimento vem sido ocultado. Ou seja, muito conhecimento essencial foi passado entre as gerações codificado, ou seja, de forma esotérica, mística, oculta, simbólica, para conseguir passar de uma maneira mais ampla. Então incluímos aí mensagem de outras civilizações
que nos acompanham e nos ensinam sobre estes conhecimentos. Olha aí, a cimática, né? A geometria das vibrações na frequência. Isso é física avançada. Como vimos aí a flor da vida. Isso aí, Rodrigo, uma mandala que representa. Isso é física avançada. Civilizações vieram desenhar para a gente a estrutura fundamental do vácuo, a estrutura do tecido espaço-tempo, ciência avançada, padrão de comportamento do tudo, de todas as coisas, de formação da matéria, coisas muito avançadas que vimos no caminho universo. Isso foi passado de maneira mística, mágica, quântica. Enfim, estão nos ensinando desde os primórdios. E certamente várias civilizações. E aí entramos no nosso presente, onde uma minoria de consciências continua dominando boa parte da estrutura social e econômica, definindo o rumo das sociedades, mesmo com suas altas heterogeneias, definindo a sequência de conflitos, conquistas e domínios. É o velho governo oculto. O conhecimento começou a se disseminar com a tecnologia. Hoje a desinformação supera o acobertamento. Vimos que o acobertamento não é mais tão eficiente, que hoje todo mundo tem um celular, enfim. Então a desinformação se tornou muito mais eficiente para isso. A elite sabe das transformações iminentes e tenta continuar a condução planetária da forma como está hoje, né? Possivelmente, a elite está sendo subserviente a consciências de outras dimensões no intuito de usufruírem de recursos deste planeta e de sua população. Recursos estes possivelmente não materiais. Aí a gente entra na questão da dinâmica interdimensional, né? Se nós estamos, a elite também está. E qual seria o propósito dessa... Qual seria a troca, né? dessa elite com seres de outras dimensões? Ou espirituais, como queira chamar. E o despertar está eclodindo e faz parte do processo de transição planetária. Isso é notório. Então estamos no transiente, onde possíveis mudanças geofísicas estão a caminho. Hoje temos o problema da enorme dependência da tecnologia, sendo que ela é frágil a tempestades solares, a grandes tempestades solares, né? Sociedade alienada, emborrecida e dependente, crises e conflitos a desencadear revoluções, ainda em quarentena cósmica, mas com atividades que apontam novidades nesse quesito, e escassez energética e recursos mais limitados. Ou seja, estamos realmente no processo de transição entre o passado e uma sociedade do futuro, tá? E esse transiente ainda nos apontam dois futuros. Um futuro utópico ou distópico. Utópico seria um futuro legal, distópico um futuro, bem porcaria. E essa é a dicotomia. Temos dois caminhos a seguir. Tá? Na distopia, seremos destruídos por nós mesmos ou por mudanças geofísicas internas ou externas ao planeta. Guerras deixarão o ambiente poluído, degradado. Poucas cidades sobreviverão no caos ou sucumbirão com o tempo. O planeta passará por um período de transição e novas espécies surgirão. Possivelmente uma nova humanidade. Um novo ciclo se inicia após a restauração do planeta. Ou seja, é aquele processo que a sociedade elas vão sucumbir a si mesmos e depois ao próprio planeta. E o planeta, que não para de evoluir no seu processo de regeneração, ele vai fazer o quê? O que já fez no passado. Apaga tudo e vamos, né, dar oportunidade a novas sociedades surgirem. Mas tem a utopia, onde seria o seguinte: a gente não entraria em colapso, em guerra, em autodestruição, e lentamente as consciências que chegam, nascem, trazem novas percepções e mentalidades. Novas tecnologias desenvolvem a produção e a reutilização dos recursos, a economia se adapta, serviços básicos de produção passam a ser feitos pela inteligência artificial, pelas máquinas, gerando abundância de recursos e energia, que quebra completamente o nosso sistema econômico, mas dando qualidade de vida aos seus habitantes. A educação passa a ser globalizada, certo? Não dominada, globalizada, acessível. E a consciência passa a ser social, cósmica. E possível a integração já com outras civilizações. Mais uma vez, é a sociedade que eu estou vislumbrando no horizonte, tentando chegar lá. Se vou, não sei.
E falando de não sei, vamos agora falar sobre o nosso futuro. Qual é a conclusão? Estamos em um planeta muito heterogêneo, com civilizações ainda nos primórdios da evolução. Tem tribos que estão isoladas no mato, vivendo como vivia a maior parte de nós há séculos, há milênios atrás. E ainda existe, galera, agora, 2023, ainda existe. E existem outras com avanço tecnológico e social tremendo, né? Para neutralizar as culturas extremistas e violentas, creio que a natureza se encarregará de agir, visto que pertencemos à evolução da Terra. Após uma transição de muita destruição, novas consciências aportarão por aqui, dando novo rumo às sociedades locais. Muito difícil imaginar o que acontecerá no futuro. Fácil é imaginar o mundo que gostaríamos de ter. Hoje o poder está amplamente concentrado nas mãos de poucas pessoas, o que nos acomete a ter a esperança de uma intervenção nos fatos, seja natural ou de outra civilização. Em relação à Idade Média, evoluímos, mas o sistema de poder continua absurdamente centralizador. Então, o que dizer é o seguinte: o poder ainda é tão concentrado que a gente fica buscando uma esperança de que isso mude, quebre. Só que isso está centralizado desde sempre, então é muito difícil a gente imaginar que vai ser tão fácil. E aí, será que vai ser no momento de transição mais grave? Ou será que vai ser necessário alguma intervenção, algum elemento de fora para colocar em questionamento o próprio modo de viver do terráqueo? Né? O Ronald Reagan, falamos sobre isso, só um minutinho. O ex-presidente norte-americano, ele falou sobre isso. Olha, vai ser necessário uma ameaça externa para derrubar as fronteiras imaginárias das nações e o povo se unir como um terráqueo. E o que é que ele ainda fala assim? Uma intervenção alienígena? Uma ameaça alienígena? Um meteoro? Né? Enfim, é só nesse momento que o ser humano vai se enxergar como um terráqueo e quem sabe isso seja uma força motriz para essa integração, essa união e mudança social. Então, além dos fatores de nossa dimensão, não podemos esquecer que nossa sociedade é só uma fração de realidade coexistencial a outras dimensões e civilizações, o que aumenta a complexidade de uma projeção do nosso futuro. Olhando para o passado repleto de interferência de outras civilizações, podemos imaginar que esta quarentena cósmica um dia acabará, e com isso surgirão possibilidades, tais como algumas reflexões aqui citadas apontam. Então eu acredito, finalizando todo esse caminho, que a nossa sociedade do futuro hoje está entrando nesse período transiente. Não tem aquele que pode dizer como vai ser a sociedade do futuro, mas eu acredito que, dentre diversas possibilidades, aquela que vai sacudir, aquela que vai ser um grande pivô de grandes transformações, é a realidade extraterrestre. No momento que a sociedade tiver escancarado, né, que não estamos sozinhos no universo, vai ser o primeiro passo para um processo de grande transformação. Tá? Essa é a minha visão. Então é muito complicado projetar o futuro, ainda mais na sociedade, ainda mais nesse momento que estamos de tanto turbilhão. Né? Então, o que eu queria trazer para vocês aqui é um grande conjunto de reflexões. Repare que esse vídeo aqui, apesar de eu ter feito aqui conclusões, né, sobre os 3 níveis, passado, presente e futuro, mas o que eu mais trouxe foram questionamentos. Foram pontos de reflexões para vocês. Nossa, eu fico muito feliz de estar terminando mais um ciclo. Não é fácil mesmo para mim estar fazendo isso. Tenha certeza que eu nunca estou sozinho nessa trilha. Queria agradecer a todos aqueles de outras dimensões que nos acompanham, aqueles que contribuíram para a existência desse projeto. Mandar um abraço para o meu irmãozão aí, Gianluca. Mandar um abraço para Kelly, todos aqueles que colaboraram de alguma forma para o Ciência Universalista, para a Academia Universalista. Agradecer aqueles que já passaram, já colaboraram, mas não hoje já estão fazendo parte. Mas agradeço a todos que passaram aqui pelo Ciência Universalista, pela Academia. E eu fico muito feliz mesmo de estar promovendo um pouco de uma provocação filosófica
trazendo questionamentos, porque eu enxergo que são os questionamentos que nos levam à evolução. Então, promover a oportunidade de a evolução, trazer conhecimento é algo que me deixa muito feliz, tá? Eu aprendo demais com isso aqui tudo, com vocês, e espero que vocês também aprendam. Então, mais um caminho sendo finalizado. Muitas aulas, como vocês puderam ver. Olha a carga horária qual foi. Espero que vocês façam proveito. Se gostaram, indiquem para o outro. Se foi proveitoso para você, indiquem para o outro, porque pode ser proveitoso para o outro e pode trazer mais pessoas aqui para essa iniciativa, que no final das contas é integrar pessoas para nos prepararmos para essa nova sociedade do futuro. Então agradeço aqui ao universo, agradeço a Deus, agradeço a todas as entidades, agradeço aos meus amigos espirituais, agradeço àqueles que tanto me acompanham, que me intuem e que me ajudam. Agradeço a minha família, agradeço a todos os meus amigos, agradeço a galera lá do grupo do WhatsApp, que são minha família hoje, meus amigos, tá? E agradeço a vocês, assim, fico sempre muito tocado, muito emocionado, sinceramente, quando eu chego em marcos aqui dentro dessa iniciativa, e essa aula é mais um, tá? Estou fazendo aqui um dia correria, mas eu tinha que fazer hoje. Não sei porquê, tinha que fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado desse caminho aí social. Enfim, nos vemos em breve na próxima aula, beleza? Então, gente, como eu digo sempre, a viagem do conhecimento continua. Muito obrigado por tudo mesmo, né? Em breve estaremos juntos. E vamos aplaudir aqui a todos nós, a você, a todos aqui que participam do Universalismo. Vamos aplaudir por mais esse momento tão especial que é de conclusão. Tá? De conclusão sua aí, de um processo de 21 aulas, né? Então, assim, ó, parabéns, tá? Parabéns por essa conquista, todos nós. Mais conhecimento adquirido, mais questionamento adquirido, mais evolução aí na nossa mochila evolutiva, tá bom? Mais um pouquinho aí podemos trocar. Então, gente, grande beijo, um grande abraço, muito obrigado mesmo por tudo. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre, humildemente e sinceramente, desejo que vocês fiquem em paz, tá bom? Conto com vocês, estamos juntos, não acabou não, é só mais um caminho. Tchau, tchau, gente, até a próxima, valeu!